Doutor Guedes, seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado. Não vou arriscar falar o sobrenome do senhor, que eu tenho medo de errar. Como é que é o sobrenome, doutor? Gerd Scheren. Scheren? Isso. É alemão, né? Alemão. Muito bom. Seja bem-vindo aqui na nossa casa. Doutor Guedes, que tem uma clínica em São Paulo, é o único especialista desse assunto. Obrigado pela disposição de estar aqui em Jundiaí, esclarecendo esse tema tão importante para as pessoas que nos acompanham, doutor. Obrigado pela oportunidade. Muito bom. Então, o que seria esse problema? Que a gente estava falando que é muito importante, a gente batendo um papo aqui antes, às vezes os pais mesmo nem percebem que está acontecendo isso dentro de casa. É verdade. As assimetrias cranianas muitas vezes acontecem sem que nós percebamos o desenvolvimento dela ao longo dos primeiros meses de vida. Algumas crianças já nascem com a deformidade, outras desenvolvem a assimetria ainda nos primeiros meses de vida. E o que é essa deformação? O que provoca essa deformação, doutor? É durante a gestação, após o nascimento? Em que momento ela acontece? Quase que invariavelmente há um apoio viciado envolvido na gênese do problema. Ou seja, uma determinada região da cabeça fica mais tempo apoiada do que outra, levando a uma deformidade do crânio, porque o crescimento da cabeça da criança é muito rápido nos primeiros meses de vida. Então, esse apoio excessivo num determinado local faz com que essa região não cresça. E o resto continua crescendo, então forma-se a deformidade. Pode ser gerado ainda no período intrauterino, antes do nascimento ou após o nascimento. Dentro do útero, a criança também pode ser que ela esteja numa posição sempre e aconteça, ela já nasce com isso? Sim, ela pode ter uma posição intrauterina desfavorável, ou a mão eventualmente apoiada na testa, em gemelares, onde o espaço é mais restrito, isso é muito mais frequente. Chega a 50%. Agora, o senhor também passou por essa situação, né? Passei. Por isso que o senhor se especializou com isso. Exatamente. A minha filha teve uma plagiocefalia posicional e nós nos deparamos com algo surpreendente. Nós não encontramos no país um tratamento assertivo para isso. Então, nós tivemos que buscar essa opção de tratamento nos Estados Unidos. E como envolve retornos a cada 15 dias, nós tivemos que nos mudar para os Estados Unidos durante 6 meses para oferecer esse tratamento para minha filha. O resultado foi excelente, nós recebemos todo o apoio, as indicações médicas nos Estados Unidos e resolvemos trazer isso para cá, porque de fato é algo bastante simples. Sim. E, surpreendentemente, não tínhamos essa opção de tratamento. E os números mostram como existe. Como é muito mais frequente do que as pessoas imaginam. A gente tem umas fotos para mostrar, porque às vezes a gente falando não dá para ter uma ideia do que seja, né? Mas tem fotos para mostrar para as pessoas em casa de algumas situações da criança com essa deformação, né? Pedir para o pessoal do GC colocar as fotos, mas o doutor também trouxe aqui um exemplo, né, doutor? É a cabeça, o crânio de um bebê, esse daqui, né? Vamos tentar mostrar para a gente visualizar. Esse bebê, esse crânio representa um bebê com a deformidade, é isso, com a deformação. Você olhando de cima a cabeça da criança, você consegue visualizar um achatamento da região posterior esquerda e uma proeminência na região posterior direita. Eles estão mostrando a foto, doutor, mas vamos mostrar o crânio agora prático aqui. Depois a gente coloca as fotos novamente aí para as pessoas visualizarem. Aí, isso, agora sim. Tá pegando então, de fato, existe nesse modelo aqui, é facilmente visualizável que existe um achatamento da região posterior esquerda e uma proeminência na região posterior direita. Quando você tem esse achatamento, você tem uma anteriorização da orelha esquerda, achata essa diagonal e alonga essa diagonal. Então, quando você tem esse formato alterado, isso recebe o nome de plagiocefalia posicional. A correção disso é feita às custas também de um apoio na região que está proeminente. Você apoia na região em que não é desejado o crescimento e permite o crescimento onde há achatamento. Entendi. Pode envolver até o rosto. Você pode notar que aqui é uma bochecha um pouco mais alta que a outra. Agora, a gente mostrando assim, é mais fácil até para mostrar para os pais. Seria o quê? A criança muito deitada, apoiada numa lateral. Essa criança aqui, ela teria uma preferência de apoio
na região posterior esquerda. Então, ela sempre dormindo de barriga para cima, ela vira a cabeça um pouquinho e apoia sempre aqui. Agora, nessa imagem ficou muito claro e muito visível esse achatamento, né? Exato. Dá para perceber muito bem. Esse apoio excessivo impede o crescimento ósseo nessa região e desloca esse crescimento para as outras regiões. Baseado nisso é que você tem a formação da assimetria. Então vamos mostrar as fotos agora para o pessoal em casa, para ver, ó, num bebê mesmo, olha como... Essa é uma braquicefalia, é um achatamento da região posterior, bastante... E também é dessa mesma situação, de ficar muito apoiado. Exatamente. Só que aí a gente percebe a criança antes e depois do tratamento, né? É muito eficiente, então, o tratamento, né? Bastante assertivo. Olha, que interessante. Vou mostrar outras. Tem aquela que a gente estava mostrando antes, né? Essa aí é uma outra. Esse é o bebê com a órtese, né? Essa é a órtese craniana. Ela, então, molda o crescimento do próprio bebê. É ele que cresce, mais ou menos, cresce dentro da forma. Aqui, né? Exatamente. Essa aqui é a órtese. Ali tem mais um. Você vê que envolve... uma deformidade até do rosto. Dá para perceber nesse bebê. O olho dele, né? Exatamente. Tem uma outra vista de cima que a gente tinha mostrado antes, que é interessante também. Dá para mostrar muito bem o detalhe do crânio, né? Nesse caso, esse bebê que a gente está vendo, tá fechando mais ali. Provavelmente deve ter sido pela postura de dormir, né, doutor? Isso também. Exatamente. Essa criança tem uma plagiocefalia posicional, você vê que uma orelha está um pouco mais para frente que a outra, existe uma assimetria na região posterior, e do lado a foto após a correção com órtese. Quanto tempo de tratamento com essa órtese? Geralmente 3 a 4 meses. Então é rápido, Depende, não é? É rápido, é bastante tranquilo. Por isso tem que ser visto no começo mesmo, né? A gente fala da moleiro, tudo não está em muita informação formado ainda, né? As suturas cranianas, que são as linhas de contato dos ossos do crânio do bebê, que são separados, diferentes do adulto, elas vão se fechando até os 2 anos de idade. É nesse período que você consegue moldar o crescimento craniano. A moleira é o encontro dessas suturas, é o que a gente consegue palpar com mais facilidade. Essa moleira tem que estar aberta para que a gente possa oferecer uma correção da assimetria. Muito interessante. As pessoas estão interagindo com o nosso programa através da página da televisão educativa de Jundiaí no Facebook. A Ana Paula Klink está conectada e já tem uma pergunta aqui para o Dr. Gerd. Quem faz a pergunta, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Tânia. Boa tarde para o nosso convidado, para você aí em casa também. A pergunta vem da Kelly Dias. Ela quer saber, doutor, se essa deformidade ela é apenas um problema físico e estético, até a gente pode dizer, ou vai acarretar em alguma outra consequência no desenvolvimento da criança? Interessante a pergunta da Kelly. Ela traz algum prejuízo para a criança? Essa pergunta sempre vem à tona e é muito pertinente. De fato, existem alguns prejuízos que podem ser consequência de uma plagiocefalia. Obviamente, nos casos mais severos, pode haver um desalinhamento de arcada dentária, um desalinhamento visual, havendo prejuízo do campo visual, até diplopia, que é a visão dupla, e eventualmente outras alterações. Teria também? Existem estudos que documentam um desempenho escolar um pouco pior de crianças com plagiocefalia não corrigida. Não necessariamente por um déficit de desenvolvimento mental, um QI mais baixo ou algo do tipo, mas muito mais relacionados a problemas psicossociais decorrentes, eventualmente, de gozação de colegas. Sim. Crianças sabem ser muito cruéis. Então, eventualmente, a criança sofre que hoje se chama de bullying, né? E perde a vontade de estudar, perde a vontade de ir para a escola e acaba tendo um rendimento escolar pior. Agora, doutora, isso já que é um problema tão visível, os pediatras não iriam acompanhar e perceber a falta de informação também para os médicos? Eles percebem, muitas vezes, há uma percepção do problema. O que acontece é que até há relativamente pouco tempo não havia a opção de tratamento com órtese no país. Então, era bastante desconfortável o pediatra recomendar um tratamento que não era disponível, ou que só seria disponível em outro país. Não era tão acessível, né? Envolvendo custos bem mais elevados. Hoje em dia, existe a opção do tratamento com órtese. A alternativa é um reposicionamento. O reposicionamento geralmente é o primeiro movimento, a primeira opção a ser utilizada, mas ela tem um limite. Ela precisa melhorar
evidentemente, o formato craniano, porque não se pode ficar torcendo para melhorar. Com 8, 9 meses de vida, já tem que ter tido uma melhora muito importante. Geralmente, os estudos mais recentes norte-americanos colocam um deadline de 6 meses. Se após até os 6 meses não houve uma melhora satisfatória, é preciso mudar de tática. Então, nessa situação, usa-se a órtese craniana. E normalmente, quanto tempo até você notar que o bebê está com esse problema? Varia muito. Geralmente, quem nota é algum parente próximo, eventualmente pediatra, alguém que esteja convivendo e que tem um certo grau de intimidade com a família. Falar. Os pais muitas vezes não percebem porque é algo que vai se desenvolvendo bem lentamente. Eventualmente num banho, molha o cabelo e aí, puxa, tem alguma coisa diferente. Aliás, no seu caso, né, a sua filha, o senhor mesmo sendo médico, não conseguiu perceber o problema na sua filha. Até os 4 meses de vida, realmente, isso passou desapercebido para mim, para minha esposa. E quem notou foi meu pai. Então ele chamou a atenção. No início até fiquei um pouco bravo com ele, mas de fato havia uma deformidade. Nós fizemos o contato com o pediatra observou, fez os exames necessários e encaminhou para o tratamento assim que foi diagnosticado. Interessante. Bom, vamos falar do tratamento. Então o senhor falou que é rápido, duração de 3 meses em média, e a criança tem que usar diariamente, é uma espécie de capacete. É uma espécie de capacete, um material plástico, feito precisamente no formato da cabeça da criança. Isso é mandatório, é obrigatório que seja feito e que observe uma série de princípios de órteses que precisam ser levados em conta. Uma dúvida que sempre surge é que será que a criança vai se adaptar a isso? Ela vai sofrer de alguma forma? Não sofre, se adapta com enorme facilidade. Justamente por ser feito sob medida, ele não aperta, ele não pressiona nenhum ponto. Não faz nenhum outro mal, não seria fazer o contrário, né? Então, com isso, a gente proporciona um molde... E ela vai ter uma expansão, porque o senhor disse que com a criança o cérebro cresce muito rápido, não é? Exatamente. Tem que ir trocando essa prótese? O que a órtese vai fazer? Ela vai bloquear o crescimento onde há proeminência. Naquele modelo, a gente viu que existem pontos em que há proeminência óssea, e que nesses pontos vai haver um bloqueio do crescimento. Por outro lado, vai haver uma liberação, a gente vai impedir o apoio da cabeça na área onde há achatamento. Com isso, vai haver crescimento do crânio, sim, em limites absolutamente normais, só que direcionado para onde nós desejamos. Interessante isso aí. Doutor, está chegando uma pergunta aqui da Simone, ela é do Jardim Esplanada aqui de Jundiaí, ela quer saber, após os 2 anos de idade, se a família perceber essa deformação, é possível ainda fazer o tratamento ou não? Após os 2 anos de idade, as suturas cranianas já estão fechadas e o crescimento do crânio é muito lento. Então, não, a resposta é não. Não há tratamento com órtese para essa idade. Se a deformidade for muito intensa, existe uma possibilidade de correção cirúrgica. Um cirurgião crânio-facial, um neurocirurgião tem possibilidade de reconstruir o crânio da criança corrigindo essa deformidade. Isso, obviamente, é reservado para os casos mais graves. Agora, vamos falar da prevenção. Existe uma forma de prevenir esse problema que os pais podem se atentar? Sem dúvida, é o que nós mais enfatizamos sempre, o diagnóstico precoce e a prevenção. Como se previne isso? Alternando as regiões de apoio da cabeça. Então, embora todo pediatra hoje em dia recomende que a criança durma de barriga para cima para evitar a morte súbita do recém-nascido, ela deve dormir de barriga para cima, mas alternando um pouco, olhando para a direita, um pouco olhando para a esquerda. Quando ela estiver acordada e sob supervisão, ela deve ficar de barriga para baixo um pouco, que a gente chama de tummy time, para brincar. Ela não deve dormir nessa posição, mas ela pode brincar sob supervisão nessa posição. Quando você carregar o bebê no colo, evite que se carregue apoiando a cabeça. Tente carregá-la um pouco mais de pé. Tem alguns dispositivos que você consegue fazer isso com mais facilidade. Que dá o apoio, mas não tem essa pressão lá na nuca, né? Exatamente.
Alternância de estímulos. Um bebê, por exemplo, que dorme num berço, que tem de um lado uma parede branca, lisa, e do outro lado tudo que é legal, ele vai tender a olhar muito mais para o lado esquerdo. Você pode inverter simplesmente a posição que ele dorme no berço. É muito simples. Fazendo dormir nos pés, como a gente fala, né? Exatamente. Entendi. Exatamente. São manobras simples e que, se bem realizadas, evitam, de fato, a formação da deformidade. Por outro lado, é preciso ficar atento ao torcicolo congênito, que muitas vezes está envolvido no desenvolvimento da plagiocefaleia posicional. O torcicolo congênito faz com que justamente a criança tenha uma tendência a virar mais a cabeça para um lado do que para o outro. Isso tem que ser corrigido com fisioterapia, é algo simples, na maioria das vezes, raramente é cirúrgico, mas na maioria das vezes exercícios feitos em casa ou com auxílio de uma fisioterapeuta corrige essa situação e evita a formação ou a perpetuação da deformidade. Doutor, está chegando uma outra pergunta por telefone, é o Flávio, ele é de Campinas, está acompanhando o nosso programa também pela internet, quer saber se é um tratamento caro, qual que é o custo desse tratamento, mesmo sendo aqui no Brasil? Aqui no país, nós somos a primeira clínica a oferecer esse tipo de tratamento. Em São Paulo, é a única clínica que oferece, por enquanto, esse tratamento. Ainda é um tratamento relativamente caro, porque nós temos que utilizar uma órtese importada. O que encarece a órtese feita sob medida, é a precisão com que tem que ser feita. Justamente é algo que você importar, né? Também tem esse problema. A gente enfrenta todos os impostos e todos os custos envolvidos numa importação oficial. Então, de fato, existe um custo ainda relativamente elevado. A tendência é que, com o tempo, isso vai diminuindo, à medida que a gente consiga contornar algumas situações que ainda encarecem um pouco o produto. O escaneamento a laser que é feito na consulta inicial dá um diagnóstico bastante preciso da deformidade e, ao mesmo tempo, que proporciona um molde na cabeça da criança. É esse molde que vai ser utilizado para a fabricação da órtese sob medida. Interessante, Muito bacana, né? Muito bom. E é importante, acho que, servir de alerta para os pais desse nosso bate-papo, porque, como o senhor disse, o senhor não percebeu na sua filha e outros pais devem passar aí por esse momento desapercebido. E é um problema que a criança vai levar para o resto da vida, né? Sim. Na sua vida adulta, a situação acho que complica um pouco mais pela questão da estética, né? E até os prejuízos que o senhor já colocou. Então vamos só orientar os pais dessa percepção, dessa observação, que tem que ser feita com muito detalhe, né? Muito minuciosamente. Existe uma janela que a gente chama de janela terapêutica bastante estreita para corrigir esse problema. Ou você corrige até um ano e meio de idade, ou não corrige mais. Vocês viram, uma das dúvidas que nos foi apresentada foi justamente isso. Essa criança perdeu a janela terapêutica. É preciso agir rapidamente para que se corrija rapidamente e a contento essa deformidade. Do contrário, essa criança tende a levar essa deformidade para o resto da vida. Muito obrigada, doutor. Foi muito bom. Acho que é um bate-papo muito interessante. A gente sempre traz aqui informações para as pessoas em casa e realmente até eu fiquei muito surpresa porque eu também não conhecia. E muito bacana saber que aqui no Brasil agora a gente já tem um lugar para esse tipo de tratamento que com certeza, mesmo ainda sendo caro, é mais barato do que ir se movimentar para morar fora, né? Como o senhor teve que fazer.